Capítulo 2. Ho'oponopono, do mundo psíquico à realidade quântica, Luc Baudin. As memórias erradas explicadas pela PNL. Não tenha medo de andar devagar, tenha medo apenas de parar. Provérbio chinês. Em palestras de apresentação do Ho'oponopono, com frequência ouvimos dizer que se trata de uma técnica para permitir apagar as memórias erradas, pois elas são responsáveis por situações desagradáveis encontradas no cotidiano. Assim, o Ho'oponopono o libera dos fardos que você carregava nos ombros, muitas vezes sem nem se dar conta disso, e que freavam os seus impulsos e perturbavam o seu raciocínio. No entanto, essas palestras nunca explicam o que são as famosas memórias erradas. Todavia, parece importante ter conhecimento das origens dela, no intuito de entender bem o seu mecanismo de ação, mas também compreender por que é tão importante apagá-las. A programação neurolinguística, mais conhecida pela sigla PNL, permite entender as origens dessas memórias perturbadoras. A PNL explica que todas as suas posições na vida, suas decisões e suas escolhas estão diretamente ligadas aos seus valores e às suas crenças. Se, por exemplo, sucesso social for importante para você, é claro que as decisões que você toma não serão idênticas às de uma pessoa para quem a vontade de agradar e ser amada pelos outros não é primordial. Esses valores e crenças se tornam para você coisas evidentes, tais como o céu é azul ou a grama é verde. Entretanto, eles são totalmente subjetivos e diferem dependendo das pessoas. Estão tão arraigados dentro de si mesmo que você nem tem mais consciência do caráter subjetivo deles. Enquanto, a princípio, os seus valores e crenças eram apenas postulados, eles pouco a pouco se tornaram elementos fundamentais aos seus olhos e atualmente comandam a sua vida. São, por exemplo, o cumprimento da palavra dada, a honestidade, o sucesso social, a gentileza, a busca de poder, a família, o trabalho, a necessidade de dinheiro, o poder, a busca de reconhecimento, etc. Todos esses postulados se tornaram pouco a pouco mecanismos fundamentais automáticos, muitas vezes inconscientes, e constituem grande parte das suas memórias. Dentre estas últimas, algumas podem ser falsas, limitadoras e até mesmo enganosas. São as memórias erradas, que culminam em decisões insensatas e comportamentos aberrantes. Tudo isso porque a sua visão do mundo é distorcida por um filtro feito de crenças ou valores irracionais. Por exemplo, se você considerar que o mundo é maldoso com você e deseja sua destruição, terá muita dificuldade em sair de casa, ir assistir a espetáculos, viajar ou simplesmente sair para encontrar os outros. O que você há de concordar atrapalhará muito as suas ocupações cotidianas, mas também a sua evolução pessoal. A essas crenças e valores enganosos acrescentam-se os medos, que também limitam imensamente as suas atividades e escolhas na vida. Esses três elementos dão origem à maioria das suas memórias erradas. Vejamos agora com mais detalhes de que se trata. Os medos provêm principalmente dos medos sentidos pelos pais ou entes queridos, família, amigos, professores, que os transmitem aos filhos muitas vezes de forma inconsciente e até mesmo pensando ao contrário, que os estão preservando de tais temores. Assim, eles transmitem aos descendentes a sua visão do mundo e dos acontecimentos. Porém, não tenha medo. Todos os pais, mesmo os mais atentos, produzem este efeito. Por exemplo, o simples fato de dizer a uma criança, para tranquilizá-la,
não precisa ter medo da tempestade. Programa nela o medo da tempestade. Ninguém diz, não precisa ter medo da maçã, ou não tenha medo da nuvem no céu. A simples frase, não precisa ter medo de, imediatamente faz a criança entender que naquela situação há razões de ter medo. Enquanto a mãe ou o pai pensava, ao contrário, estará afastando-a deste pensamento. Entretanto, isso também pode se dar de maneira mais sutil e não passar pela linguagem oral. O não verbal também é muito bem percebido pelas crianças. Elas sentem perfeitamente os medos que os pais experimentam só de verem a atitude deles, como, por exemplo, a fobia de multidão em centros comerciais. Sem sequer expressá-los para as crianças, elas registram esses temores e os sentem por conta própria. Os medos também se constituem ao longo da vida, de acordo com as situações vivenciadas, acidentes, lutos, demissões, separações e agressões. São todas elas situações que podem fragilizar uma pessoa e ser fonte de medos ulteriores, medo de acidentes de carro, medo de perder o filho, medo de ser demitido, medo de o cônjuge largá-lo, etc. Os medos bloqueiam a vida das pessoas e as impedem de se realizar. Os valores também interferem diretamente na direção e organização da sua vida. Todo mundo possui entre 5 e 10 valores. Eles constituem as bases sobre as quais você leva a sua vida. O inconveniente é que alguns deles podem ser limitadores ou inadequados, bloqueando a sua evolução, como, por exemplo, uma doutrina rígida demais, ou deformando a sua realidade, como, por exemplo, ser sempre bonzinho. Foi assim que uma moça havia sido programada durante a infância com esse valor. Sua mãe sempre lhe dizia: "Ah, Silvia, se você fosse boazinha, iria comprar pão lá na padaria." Ou "Venha cá, Silvia, seja boazinha e vá buscar os meus óculos, que eu esqueci na sala de jantar." Essas pequenas frases, repetidas cotidianamente, criaram na cabeça da jovem uma regra de ouro: ser sempre boazinha com todo mundo. Isso lhe causou muitos transtornos na sua vida amorosa, bem como na sua vida de mulher, pois ela não sabia dizer não. Sua permanente gentileza chegou a levá-la a se casar com 3 homens, por quem, no entanto, ela não sentia nenhum ardor amoroso em especial. Mas ela nunca havia ousado lhes dizer não, o que a conduziu a 3 divórcios sucessivos, seguidos de uma dolorosa vida solitária, até o dia em que ela entendeu que todas aquelas situações eram fruto de uma memória errada que ela tinha dentro de si, a de ser sempre boazinha. O Ho'oponopono a ajudou a apagar esse valor limitador. Foi então que ela finalmente começou a ser ela mesma, passou a realmente sentir que estava viva e os problemas afetivos dela se resolveram. A maioria dos seus valores decorre daqueles cultivados pelos seus pais. Na maior parte do tempo, eles são até uma mistura dos valores do pai e dos da mãe. Pois, claro, você sempre tenta agradar ao papai e à mamãe para obter o reconhecimento deles, e isso de maneira totalmente inconsciente. Porém, certos valores podem igualmente se desenvolver ao longo da vida, de acordo com as vivências e experiências de cada um. As crenças são informações não verificadas e muitas vezes não verificáveis que a pessoa considera, entretanto, como verídicas. Elas provêm, em sua maioria, da educação e, portanto, dos pais, da família, de entes queridos ou professores. Já outras se constroem ao longo da vida, conforme os êxitos, fracassos e situações encontradas. As crenças são elementos com os quais o indivíduo compreende e modela a sua vida. Pode ser, por exemplo, a crença de que o mundo é perigoso, ou a crença de que nunca se deve manifestar suas emoções,
ou a crença de que a gente não tem nenhum valor, ou a crença de que existe uma justiça divina, ou a crença na reencarnação, etc. Uma crença muda a maneira de enxergar e compreender a vida. Assim, há muitos anos, uma música de John Halliday entoava: "Estou com um problema, mas acho mesmo que eu te amo." Essa mensagem se imprimiu na mente de muitos jovens. Eu te amo igual problema, o que pode ter dado origem a crenças que são um pouco indesejáveis para construir uma vida amorosa. As crenças podem adquirir muitos aspectos diferentes. Um dos mais conhecidos é a crença religiosa. O indivíduo não tem nenhuma prova da existência de um Deus ou de sua não existência, mas tem fé, e esta fé muitas vezes é indestrutível. Basta constatar o número de mortos que há no mundo em nome da religião. Isso mostra a que ponto as crenças podem ser poderosas. Valores e crenças harmoniosos atraem situações benéficas para você e a sua evolução. Em compensação, medos, valores ou crenças deformadas atraem na sua vida acontecimentos que eles esperavam justamente poder evitar e que constituem situações muito desagradáveis para você. Por isso, observando o problema ao contrário, quando você vive uma situação desagradável, isso significa que geralmente há por trás dela o medo, um valor ou uma crença inadequada, memória errada. Ao se conscientizar disso, você tem então a escolha entre conservá-la ou apagá-la. Você pode muito bem considerar que o seu valor honestidade é bom e que você deseja preservá-lo. Pode considerar que o medo que você sente do mundo ao seu redor é justificável e que para você é bom conservá-lo. Pode considerar que a crença de que você não tem valor algum é normal e que é bom mantê-la. Entretanto, você também pode considerar que tudo isso consiste em filtros que distorcem a sua visão da vida e o seu raciocínio, que são freios e até mesmo obstáculos à sua evolução e à sua plena realização pessoal. Você também pode estar com vontade de fazer a situação desagradável desaparecer. Se for o caso, então decida apagar essas memórias que você julga estarem erradas ou serem perturbadoras para si mesmo, praticando o Ho'oponopono. Esse processo os eliminará utilizando a energia do amor. As situações conflituosas. O que alguém não quer saber sobre si mesmo acaba vindo de fora sob a forma de destino. C.G. Jung. Os conflitos, isto é, as preocupações, contrariedades, problemas, desagrados e a ansiedade que você sente por si mesmo ou pelos outros, são frequentemente durante a vida, para não dizer obrigatórias. Eles se dão sempre em duas etapas. A fase do conflito ativo, isto é, o período durante o qual o problema ainda não encontrou a sua solução. Ele ainda está presente e não para de importunar a sua mente. Toda a sua atenção se vê focalizada nele, o que tende a fazer o problema crescer, esquecendo ao mesmo tempo tudo o que está acontecendo ao seu redor. Essa obsessão não ajuda você nem um pouco a relativizar a chateação e muito menos a trazer uma solução. É assim que o conflito pode durar meses, anos e até mesmo uma vida inteira. Nessa situação, convém, antes de tudo, tomar distância com relação a ele, por exemplo, espairecendo, férias, lazeres, passeios. Mas também se conscientizando de que é você e somente você o criador da situação em questão e que ela é o resultado de uma das suas memórias erradas, as quais o Ho'oponopono ajudará a apagar eficientemente, se você assim desejar. Basta você mudar para a situação mudar. Você não precisa mais esperar uma mudança nos outros. Você não é mais vítima.
Você é verdadeiramente dono da sua vida. A fase de resolução do conflito constitui a segunda etapa. A pessoa encontrou dentro de si, ou graças ao Ho'oponopono, as forças necessárias para superar ou encontrar uma solução para o problema. Vem então a fase de convalescença e recuperação, que muitas vezes é acompanhada de cansaço e infecções passageiras. Porém, certos conflitos resolvidos podem deixar sequelas psicológicas, assim como certas doenças no plano físico trazem consequências. Tais sequelas podem até mesmo programar novas crenças, novos medos ou novos valores, dos quais alguns podem ser, mais uma vez, perturbadores e fonte de memórias erradas. Por exemplo, uma demissão por razões econômicas pode acabar sendo aceita pela pessoa, mas fragilizá-la e levá-la a uma desvalorização de si mesma ou a um medo constante de ser novamente demitida de seu futuro emprego. Aqui também o Ho'oponopono pode ajudar a superar esses sentimentos perturbadores. Assim, durante um conflito, o Ho'oponopono pode interferir para favorecer a sua liberação, apagando a memória errada, causadora do problema, mas também apagando as memórias erradas que possam ter sido criadas após o problema. São as consequências do acontecimento. Poderíamos dizer que são memórias erradas, oriundas de memórias erradas. Isso mostra como as situações acabam se complicando e se embaralhando com o tempo. Por exemplo, uma pessoa foi demitida várias vezes por causa da crença, memória errada, de que ela não tinha valor algum. As demissões repetitivas geram nela novas memórias erradas, tais como o medo de uma nova demissão, o medo de lhe faltar dinheiro ou até mesmo a crença de que o mundo é mau, etc. Assim, novas memórias erradas se constituem após acontecimentos provocados por uma antiga memória errada. Isso pode dar origem a encadeamentos infinitos. É por isso que quando surge um acontecimento desagradável, com frequência é preciso realizar o Ho'oponopono várias vezes para obter o apagamento de todas as memórias que estavam associadas a ele. O Dr. Len, em sua sala, fazia o Ho'oponopono todos os dias nos registros de seus pacientes. Foi preciso esperar vários meses para que os primeiros resultados fossem sentidos através da melhora deles. O ciclo dos conflitos. Não procure mudar o mundo, mas escolha mudar de ideia a respeito do mundo. Jeshua, um curso em milagres. Você talvez tenha notado que as situações desagradáveis que ocorrem na sua vida têm uma chata tendência a se repetirem, como, por exemplo, demissões em série, rupturas sentimentais repetitivas, falta de dinheiro, fracasso nos estudos. Isso pode lhe dar a impressão de que a vida está pegando no seu pé. Na verdade, não é nada disso. A causa não vem do fato de que o universo teria más intenções contra você, mas sim de certos medos, crenças ou valores que você tem dentro de si e que perturbam os seus pensamentos, chamando como resultado situações desagradáveis relacionadas a eles. Pois bem, como você permanece sempre com os mesmos pensamentos negativos, você sempre atrai as mesmas situações conflituosas, é lógico. Assim, longe de surgir do nada, um conflito geralmente tem precedentes, ou seja, você já viveu no passado conflitos do mesmo gênero, que você negligenciou e, portanto, não resolveu. Como a memória errada não foi apagada, ela ainda está ativa e continua atraindo novas situações idênticas, o que induz um ciclo de conflitos. O ciclo pessoal dos conflitos. Esse mecanismo explica por que você recria sem parar o mesmo tipo de situação conflituosa. A sua memória errada começa geralmente
produzindo na sua vida pequenos desagrados, tais como contrariedades, chateações ou pequenos fracassos. Estes últimos logo são esquecidos e muitas vezes você deixa para lá e não busca a origem deles. A memória errada fica, portanto, vivaz na sua mente. Algum tempo depois, ela se manifesta de novo e produz uma nova situação do mesmo gênero, porém com frequência mais desagradável do que a anterior. Se for negligenciada novamente, ela se atenuará com o tempo e o problema desaparecerá mais uma vez. Já a memória continuará ali. Mais tarde, ela engendrará novos conflitos, que serão cada vez mais intensos do que os precedentes. Negligenciados com os anos, eles se tornarão cada vez mais violentos e cada vez mais poderosos, até deflagrarem situações dramáticas, tais como divórcios, acidentes, doenças graves ou lutos. Assim, uma moça se casou 2 vezes e se divorciou 2 vezes pela mesma razão. O marido batia nela. Após o segundo divórcio, ela passou a sair com um rapaz que também se pôs a agredi-la fisicamente um tempo mais tarde. Sentindo repulsa pela comunidade masculina, ela foi morar sozinha com o filho, que por sua vez passou a bater nela. Essa mulher precisava entender que todas aquelas situações haviam sido geradas por uma memória errada que ela tinha dentro de si e que era necessário apagar. Se ela quisesse que esse tipo de situação nunca mais se repetisse, o que, claro, não justifica nem um pouco a atitude daqueles homens. Você também pode considerar que se um apagamento tivesse sido realizado desde os primeiros acontecimentos desagradáveis, em vez de esperar o drama, isso lhe teria evitado muitos transtornos. Por isso é importante que você pratique o Ho'oponopono diante de todos os aborrecimentos que ocorrem na sua vida. Uma simples mágoa, uma contrariedade, a evocação de uma lembrança ruim, uma tristeza, um pensamento irritante, uma má notícia. O apagamento da memória evita que ela volte um pouco mais tarde de maneira mais desagradável e violenta. Os conflitos frequentemente voltam de forma cíclica, com uma periodicidade diferente, de acordo com as situações e as pessoas. Toda vez, embora a situação seja distinta, os conflitos ainda são de mesma natureza, porém, cada vez mais violentos do que os anteriores. Como se quisessem obrigar a pessoa a se conscientizar de que ela tem dentro de si uma memória errada. A origem do primeiro conflito. O primeiro conflito de um ciclo pode provir de qualquer momento da vida de uma pessoa. Na maioria dos casos, ele começa na infância e até mesmo na mais tenra infância. É assim que vemos crianças que apanham frequentemente dos coleguinhas ou com baixo desempenho escolar, ou, ao contrário, geradoras de violência. Entretanto, a origem do primeiro conflito pode ser bem mais antiga e se situar, por exemplo, no dia do parto ou antes, durante a vida intrauterina. Esse tipo de conflito é muito mais frequente do que se pensa. Durante a gravidez, em útero, a criança sente tudo o que a mãe vivencia: os problemas do casal, violências físicas ou psíquicas, medos, tristezas, risco de aborto espontâneo. O feto registra tudo. Além disso, quando da descoberta da gravidez, certos casais se perguntam se vão ter ou não a criança. Isso constitui um trauma terrível para ela, que será gerador de medos. Também há muitas crianças que não são desejadas pelo pai ou pela mãe, o que também dá origem a medos, crenças ou valores perturbadores. O parto, além de seu aspecto traumatizante fisicamente, tanto para a mãe quanto para o bebê, constitui o primeiro conflito de separação para o recém-nascido. Separação de sua mãe, que era tudo para ele durante a gravidez. Isso porque, durante esse período, ela lhe assegurava amor.
alimento, calor e proteção. Mais tarde, ao longo da vida, esse conflito de separação se repete com frequência. Separação para ir à creche ou à escola, para ir trabalhar, para se casar, para se divorciar, para se mudar. Porém, a origem do ciclo de conflitos pode se situar ainda mais longe no passado. Vejamos isso no parágrafo seguinte. O ciclo familiar de conflitos. Certos estudiosos, tais como Anne-Anselin Schutzenberger ou Paola del Castillo, encontraram uma origem familiar para muitos conflitos. Foi assim que nasceu o que hoje é chamado de psicogenealogia. É verdade que as situações com frequência se repetem de geração em geração. Câncer de mama, divórcio com a mesma idade, falência, o que nos leva a pensar que memórias erradas são transmitidas de pai para filho e de mãe para filha. Vários elementos podem sustentar e até mesmo explicar a tese do ciclo familiar de conflitos. Há, em primeiro lugar, a hereditariedade que provém dos seus pais e, claro, através deles, dos seus antepassados. Porém, também não se deve esquecer a educação dada pelos pais, que transmitem assim à criança, como já vimos, seus medos, valores e crenças, e, portanto, suas memórias erradas. Logo, os aspectos inatos obtidos pela hereditariedade familiar e os adquiridos realizados pela educação dada pelos pais já podem explicar em grande parte a ocorrência de situações idênticas com os filhos e seus pais ou avós. Falaremos mais adiante da epigenética, que constitui uma nova descoberta no campo da genética e mostra que a expressão dos genes é influenciada pelo modo de vida e pelos acontecimentos que ocorrem na vida. Assim, o que os seus antepassados viveram modificou os genes deles, e tais modificações foram em seguida transmitidas às gerações seguintes. Este fenômeno epigenético permite compreender a importância da genética nos ciclos familiares de conflitos. Se tomarmos o exemplo de um câncer de mama descoberto em uma mãe e depois na filha, algumas décadas mais tarde, é possível apontar várias explicações para esse fenômeno. A presença de genes cancerígenos que foram transmitidos de mãe para filha, tais como os genes hereditários BRCA1 e BRCA2. Hábitos de vida idênticos, ensinados pelos pais aos filhos desde a infância. Alimentação, álcool, tabaco, atividades esportivas e outros. Uma maneira de pensar idêntica, inculcada igualmente desde a infância. Isso é bom, isso é mal. Você é boazinha, você é burra, etc. Que são fonte de medos, valores e crenças. Trata-se aqui de uma espécie de filtro familiar, através do qual a criança enxergará o mundo pela vida inteira. O mimetismo dos filhos com relação aos pais. Isso se vê na idade adulta, através de profissões idênticas e atitudes idênticas. Pai e filho alcoólatras, mãe e filha divorciadas com a mesma idade, etc. A criança, tendo se tornado um adulto, recria inconscientemente as mesmas situações vividas pelos pais, muitas vezes com a mesma idade, tanto as boas quanto as ruins. Em definitivo, não é fácil afirmar a razão exata pela qual a moça sofre o mesmo tipo de câncer que a mãe. Seja como for, o problema de fato passou de uma geração para outra. Um outro exemplo nos é fornecido por Luísa, que não havia encontrado o homem de sua vida. A moça decidiu, mesmo assim, ter um filho, por isso escolheu um genitor, do qual teve um filho que ela criou sozinha. Alguns anos mais tarde, ao retraçar sua árvore genealógica, ela percebeu com espanto que tinha uma tia-avó, também chamada Luísa, que havia sido mãe solteira. Depois, descobriu o mesmo fenômeno mais longe no passado. Dentre os seus ancestrais, uma mulher também havia sido mãe solteira.
Assim, àquela família pertenciam 3 mulheres, das quais 2 com o mesmo nome, que haviam criado filhos sozinhas. É difícil, neste caso, falar de coincidência. Segundo a psicogenealogia, seriam, sobretudo, as últimas 7 gerações que influenciariam a hereditariedade de um indivíduo e que, portanto, poderiam transmitir memórias erradas aos descendentes. Quanto às gerações mais antigas, as memórias seriam apagadas, como que diluídas pelos séculos. Isso parece lógico, senão seria preciso voltar no tempo até Adão e Eva. Apesar de certas pessoas ainda quererem que nós carreguemos o fardo do erro de Adão e Eva no paraíso. Dentre as 7 gerações que influenciam os indivíduos, parece que é a dos avós que predomina, talvez até mais do que a dos pais. Existiria frequentemente uma espécie de contrato familiar, realizado no inconsciente da família, contrato este que daria um lugar especial ou uma missão especial à criança que acaba de nascer, como, por exemplo, cuidar dos irmãos ou criar laços entre todos os membros da família, ou ainda cuidar dos pais ou dos avós. Um outro exemplo nos é fornecido por Salomão Celan, que descreve a síndrome de Jacente. Ele explica em seu livro que muitos filhos se veem encarregados pelo contrato familiar de substituir um membro da família que acabou de desaparecer, um tio morto na guerra, um irmão falecido em um acidente. A própria escolha do nome do recém-nascido predispõe a essa substituição. Jacinta, Jacente, que jaz. Renato, Renato, renascido. A criança que vem ao mundo, quanto a ela, não foi informada desse fardo, que lhe foi imposto de forma mais ou menos inconsciente pela família. Por isso, ela se submeterá a tal contrato com dificuldade e de má vontade. Entretanto, no dia em que ela tomar consciência desse peso que a família lhe impôs, sua vida se iluminará e as cores finalmente aparecerão, enquanto até então tudo não passava da escuridão e morte. Aliás, é surpreendente constatar que, com frequência, o simples fato de descobrir uma origem familiar para um conflito, que muitas vezes é um segredo da família, mas também uma memória errada familiar, basta para compreendê-lo e lhe trazer uma solução. Tal descoberta age de certa forma como uma verdadeira revelação. É como se a pessoa reconhecesse desde sempre a resposta para o problema, mas se recusasse a enxergá-la. Por isso, quando a causa familiar é trazida à luz, quando ela é verbalizada, a pessoa sente imediatamente em seu foro íntimo que é a verdade e tudo se torna possível. Ela passa a desejar então apenas uma coisa: ser liberada daquele contrato, isto é, ser liberada daquela memória errada familiar. Ela está, de certa forma, praticando o Ho'oponopono sem nem saber. Assim, os conflitos, situações e problemas tendem a se repetirem de geração em geração. Eles se repetirão muitas e muitas vezes, até que finalmente um elo daquela corrente familiar traga uma solução para o conflito, a memória errada, quebrando desse modo o ciclo infernal. Isso libera os antepassados daquele fardo e, ao mesmo tempo, dispensa os filhos de terem de enfrentar por si próprios esse tipo de problema. O ciclo das vidas passadas e o karma. Ainda mais longe no passado, é possível encontrar a origem do ciclo de um conflito nas vidas passadas, para aqueles que acreditam em reencarnação, e é preciso lembrar que eles são amplamente majoritários neste planeta. Além disso, a reencarnação teria sido proscrita da fé cristã pelo Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla em 553, ao mesmo tempo em que o cristianismo condenou Origens e o origenismo. Aliás, para a bióloga e física Jacqueline Bousquet,
A realidade da reencarnação seria até mesmo comprovada matematicamente. Muitos pesquisadores, dentre os quais o famoso Patrick Drout, já fizeram com que determinados indivíduos voltassem às suas vidas passadas, através de técnicas que se assemelhavam à hipnose. Os resultados foram impressionantes, como por exemplo para determinada pessoa que descobriu que a origem de sua asma provinha de sua morte em uma câmara de gás em uma vida passada. Uma outra compreendeu que as dores crônicas que ela sentia no peito eram oriundas da facada que ela havia levado em uma vida passada e que havia causado a sua morte. Da mesma maneira, os problemas que você enfrenta na sua vida atual podem ser a consequência da sua conduta em outra vida. É o que se denomina carga kármica. Assim, se você tiver sido odiável com os pobres e os indigentes em uma vida, vai se tornar um deles na vida seguinte. Se tiver sido infiel com a sua esposa em uma vida, você será a mulher ou o marido traído na vida seguinte. Esses exemplos, claro, estão bem simplificados. Na realidade, com frequência, a coisa é muito mais sutil. Porém, eles demonstram a lei do karma, isto é, a lei da causa e sua consequência. Toda ação nesta vida terá consequências no seu karma e, portanto, nas situações vivenciadas nas suas vidas futuras. Ao entender a lei kármica, o ensinamento: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você, faz todo sentido e constitui, na verdade, um conselho bem egoísta. É porque este conselho consiste na melhor maneira de preservar o seu bom karma e, portanto, o seu futuro na sua próxima encarnação. Você é o único criador. A origem dos conflitos repetitivos podem se situar no passado da sua vida presente, nas suas vidas passadas e até mesmo nas vidas dos seus ancestrais. Porém, na verdade, pouco importa a origem do problema. Não é indispensável conhecê-la com o Ho'oponopono. De qualquer forma, é você e somente você o criador de tudo o que acontece na sua vida. Foi somente você que escolheu a família na qual você nasceu, que corresponde exatamente ao seu karma, que vai lhe permitir responder à pergunta que você se faz, que vai gerar o conflito que você não soube resolver na sua vida passada. Somente você é o criador dessa situação, mais uma vez. Só lhe resta resolvê-la para apagar a carga kármica correspondente e continuar a sua evolução. Para que servem os conflitos? Uma situação é conflituosa porque afeta um de seus pontos nevrálgicos, ou seja, uma das suas fraquezas. Por exemplo, se você tem uma antipatia sem razão aparente por uma pessoa, isso vem do fato de que ela representa para você, inconscientemente, um aspecto de si mesmo que você rejeita ou de que você não gosta. O conflito, situação desagradável ou problema ocorre para lhe mostrar a existência de tal aspecto da sua personalidade que você não quer ver. Se você não a resolver, a vida vai lhe impor regularmente, ciclicamente e de modo cada vez mais forte o mesmo conflito, até que você finalmente aceite prestar atenção nele, nesta vida ou na próxima. Em definitivo, o conflito está aí para obrigar você a trabalhar nessa parte de si mesmo de que você não gosta. A solução ou apagamento vai permitir eliminar um bloqueio que o estava impedindo de evoluir. Assim, quando você resolve um problema ou conflito psicológico, sai dele mudado e até mesmo transformado. A sua evolução pessoal pode então recomeçar. É o aspecto admirável do Ho'oponopono, solucionar os conflitos simplesmente aceitando que eles vêm de você, seja de onde for, e que ao apagá-los e ao mudar a si mesmo, isso os faz desaparecerem definitivamente. A memória dos acontecimentos.
Conhecer não é demonstrar nem explicar, é aceder à visão. Antoine de Saint-Exupéry. Você vive todos os dias muitas experiências. Milhões de informações chegam cotidianamente ao seu cérebro. Ele precisa fazer uma seleção do que vai guardar na memória e do que vai apagar. É pelo menos o que a medicina convencional considera. Durante o sono, o cérebro efetua uma memorização, fazendo uma seleção das lembranças que ele vai conservar e eliminando as outras. Pois bem, durante esse período de repouso, o seu organismo não tem mais de gastar energia para as suas atividades do jeito que ele gasta durante o dia. Caminhada, digestão, concentração, movimentos. Ele pode então concentrar toda a sua energia para restaurar o corpo e gerenciar as lembranças. O sono permite ao cérebro consolidar os aprendizados e integrar as informações na memória de longo prazo. Somente as informações relevantes, úteis ou importantes são conservadas, enquanto as outras são eliminadas para dar lugar às que vão chegar no dia seguinte. Essa é a versão reconhecida oficialmente pela medicina. Porém, podemos duvidar de sua completa veracidade. Assim, um homem de 60 anos era perfeitamente capaz de se lembrar com grande exatidão de como ele estava vestido no dia em que deu seus primeiros passos, do que ele havia comido no café da manhã, do que ele havia feito durante aquele dia, etc. É bastante impressionante constatar a capacidade fenomenal da nossa memória. Quando a mente e a consciência entram em curto-circuito, como durante uma sessão de sofrologia. Nos estados modificados de consciência provocados por esta última, pode-se observar que a pessoa guardou todas as informações de sua vida, desde as mais ínfimas e insignificantes até as mais traumatizantes. Portanto, a memória total está lá, presente, não necessariamente no seu cérebro, mas você não tem acesso direto a ela, ao contrário da memória comum, que lhe serve no dia a dia. Você não tem mais acesso, por exemplo, às aulas de história que decorou quando estava no primário. No entanto, elas ainda estão ali, em algum lugar, gravadas na sua memória. Diante da capacidade extraordinária da memória, constatada nos estados sofrônicos, é lógico pensar em todos aqueles pequenos aborrecimentos, todos aqueles pequenos rancores e todas aquelas pequenas frustrações que você vivenciou, das quais você não se lembra mais conscientemente, e que, entretanto, ainda estão presentes nos confins da sua memória, podendo ser fonte de memórias erradas, que devem ser apagadas. Psicologia e Ho'oponopono. Você precisa viver como pensa, senão acabará pensando como vive. Paul Bourget. A psicologia se interessa muito pelo funcionamento dos fenômenos psíquicos do ser humano, isto é, pela vida mental deste último. As explorações que ela já efetuou a incitaram a distinguir no psiquismo humano uma consciência que permite a você compreender a sua existência e o mundo exterior, bem como um inconsciente que representa a face oculta do seu psiquismo, a parte submersa do iceberg. Pois bem, todos os indivíduos acreditam que é a consciência deles que efetua as escolhas, toma as decisões e organiza a vida. Enquanto, na verdade, segundo os psicólogos, todos nós somos dotados de uma consciência e de um inconsciente, mas quem nos dirige não é aquele que normalmente pensamos. Vejamos agora como o psiquismo lida com um acontecimento traumatizante que ocorre na sua vida. A lembrança do trauma vai, em um primeiro momento, assombrar a sua mente até você o digerir, aceitar ou encontrar uma solução para ele. Porém, se nenhuma solução for encontrada ou se o choque emocional for demasiado doloroso,
ou se ele persistir durante muito tempo, o psiquismo vai procurar aliviar a tensão psíquica, deslocando o conflito da consciência para o esquecimento, isto é, para o inconsciente. Nesse mecanismo automático, o inconveniente é que o conflito nem sempre é resolvido através disso. Ele permanece ativo e continua gerando ansiedade em você. O problema, então, é que você se sente angustiado, mas não sabe mais por quê. Óbvio, visto que o conflito se encontra agora no seu inconsciente. Assim, mesmo que você não esteja mais ciente e não se lembre mais dele, o conflito continua criando em você estresse, angústia ou depressão. E também continua atraindo novas situações desagradáveis do mesmo tipo. Pois bem, o inconsciente é muito poderoso. Lembre-se, todas as suas decisões são fruto de motivações inconscientes. Você acha mesmo que escolheu tal trabalho porque ele era melhor para você em termos financeiros ou de evolução profissional? Nada disso. Essas razões foram aquelas apresentadas pela sua consciência para enganá-lo. A verdadeira razão é, por exemplo, que você o escolheu para agradar aos seus pais e, desse modo, obter reconhecimento por parte deles, ou, ao contrário, para sabotar melhor a sua carreira, pois uma crença inconsciente lhe diz que você não tem valor nenhum. Tais processos são totalmente inconscientes. Eles são oriundos dos seus antigos conflitos não resolvidos, das suas crenças e dos seus medos, que estão presentes no seu inconsciente e se tornaram todos eles memórias, isto é, programas que dirigem você. Boas memórias ajudam a sua evolução, o que é raramente o caso em situações conflituosas. Más memórias geram novas situações desagradáveis. Assim, a psicologia explica perfeitamente que os seus conflitos, bem como as emoções associadas a eles, quando não são resolvidos, acabam passando para o seu inconsciente, tornando-se dessa forma memórias erradas que continuam dirigindo a sua vida, influenciando diretamente as suas decisões e ações. É por isso que é importante agradecer aos acontecimentos desagradáveis por terem se manifestado na sua vida. Eles demonstram a existência das memórias erradas que você tem no seu inconsciente e que você não conhecia e que o dirigem sem você saber. A identificação das memórias erradas através do acontecimento desagradável permite que você peça o apagamento delas, liberando-se ao mesmo tempo da presença tirânica que elas exercem no seu inconsciente. Em outros termos, a psicologia demonstra que as memórias erradas que são responsáveis por situações chatas na sua vida provêm do seu inconsciente. É por isso que você não sabia que as tinha. Foi preciso ocorrer acontecimentos desagradáveis para que você tomasse consciência da existência delas. Só lhe falta praticar o Ho'oponopono. Epigenética e Ho'oponopono. Só há uma maneira de fracassar: desistir antes de tentar. Olivier Lockert. Desde sempre, a medicina convencional considera que os genes dos indivíduos são adquiridos de uma vez por todas durante a concepção e que eles permanecem imutáveis até a morte. Somente mutações, produzidas acidentalmente por radiações ou poluentes, na maior parte do tempo nocivas e até mesmo cancerígenas, são capazes de modificar o genoma. Porém, as descobertas da epigenética nos obrigam a mudar de ponto de vista. Elas mostram que o seu ambiente e os acontecimentos que ocorrem ao longo da sua vida podem alterar a expressão dos seus genes. Tudo começou em 1942, quando o biólogo Conrad Waddington mencionou fenômenos epigenéticos para explicar as implicações do ambiente dos genes e no fenótipo de um ser humano.
No entanto, foi preciso esperar os últimos 20 anos para que a epigenética finalmente entrasse, de forma bastante tímida, no campo da pesquisa moderna. Contudo, ela revoluciona completamente o pensamento da medicina e pode conduzir a compreensões inovadoras a respeito da gênese das doenças, bem como a novas vias terapêuticas. As primeiras observações em epigenética foram efetuadas por pesquisadores escandinavos. Elas revelaram que o estresse, a poluição, inclusive em útero, a má alimentação, os períodos de fome, o tabagismo e até mesmo as fecundações in vitro, FIV, podem modificar os genes dos indivíduos. As pesquisas também apontaram que tais alterações eram transmissíveis aos filhos e netos, sendo, portanto, hereditários. É preciso entender que essas modificações não mudam os genes, ou seja, elas não tiram o gene para substituir por outro. Não se trata disso. As alterações envolvem simplesmente a expressão dos genes. Isso significa que elas os abrem ou fecham, de acordo com as circunstâncias, com todos os intermediários possíveis entre ambos os extremos. É assim que um gene inativo pode se tornar ativo e vice-versa. Portanto, não se trata de mutações, mas sim de modificações dos genes sem alteração do DNA. O DNA humano é constituído de 30% a 35% de genes codificados que se expressam e de 65% a 70% de genes ditos silenciosos, que compõem a parte intrônica dele. Pois bem, a epigenética é capaz de fechar genes codificados para abrir genes até então silenciosos, permitindo assim a expressão desses últimos. Isso indica que o seu campo é vasto, tendo em vista a grande parte de genes não expressos presentes no DNA. Para desativar um gene, basta que um grupo de metil CH3 seja colocado no lugar de um átomo de hidrogênio H em uma base de azoto do gene. A sequência de DNA fica então muda e não pode mais fabricar proteínas efetoras. Ora, são estas últimas que produzem a ação do gene. Nos últimos anos, foram realizados muitos estudos fascinantes sobre os fenômenos epigenéticos. Eles permitiram, por exemplo, demonstrar que o modo de vida dos avós influenciava a esperança de vida dos netos. Um outro estudo, efetuado com 600 pessoas, revelou que as modificações epigenéticas eram muito mais frequentes do que se pensava antes. De fato, no grupo em questão, cerca de 1/3 das pessoas já apresentava modificações notáveis em seu genoma, em simplesmente 10 anos de vida. As últimas pesquisas nessa área estabeleceram que um certo número de doenças tinha origem, em parte, em fenômenos epigenéticos. São elas, principalmente, o câncer, a obesidade, o diabetes de tipo 2, as alergias, a asma, o autismo, a esquizofrenia e a doença de Alzheimer. É quase certo que no futuro muitas outras doenças se acrescentarão a essa lista não exaustiva. Um outro estudo, chamado Geminal, publicado nos Proceedings da Academia Americana de Ciências, é fascinante pelas perspectivas inéditas que ele abre. De fato, o estudo se interessa pela evolução da expressão dos genes de homens afetados por câncer de próstata após alterações em seus modos de vida e fora de qualquer tratamento convencional ou não. Foi assim que os pesquisadores começaram estudando o genoma de aproximadamente 30 voluntários que haviam recusado todos os tratamentos convencionais, mas que aceitaram participar daquele estudo. Todos eles apresentavam uma taxa de PSA inferior a 10 ng/ml e um score de Gleason igual a 6 a partir das biópsias.
O protocolo que eles seguiram durante 3 meses consistia em modificação da alimentação, que devia ser pobre em lipídios e rica em alimentos integrais, além de frutas e verduras. Suplemento de soja, selênio, óleo de peixe e vitamina C e E. Gestão do estresse através de yoga, alongamento ou relaxamento durante 1 hora por dia. Caminhada durante 30 minutos por dia. Grupo de apoio 1 vez por semana. Após esse período, novas biópsias tumorais com o estudo do genoma foram realizadas. Elas apontaram muitas modificações genômicas favoráveis, em especial a subregulação, diminuição da expressão de certos genes cancerígenos, tais como os oncogenes da família RAS, RAN, RAB14, RAB8A e o gene SHOC2, que favorece a ativação dos androgenes e da divisão celular. Os genes ativadores do fator de crescimento IGF também foram subregulados. Além disso, os PSA livres, marcadores prostáticos, estavam melhores nos 30 participantes. Esse estudo confirma também que o psiquismo, através da gestão do estresse e da expressão verbal dos conflitos, que estão incluídos no protocolo, interfere de modo notável nos processos epigenéticos. Essa noção já havia sido observada pelos primeiros pesquisadores, que haviam notado que as vivências pessoais dos indivíduos eram capazes de produzir modificações do DNA deles. Isso significa, portanto, que o seu pensamento e as suas emoções podem interferir na expressão dos seus genes. Isso corresponde às experiências feitas por Vladimir Popenow em 1990 e depois no Instituto HeartMath, Califórnia, que são totalmente revolucionárias. Elas demonstraram que o DNA reagia imediatamente às emoções do seu antigo hospedeiro, mesmo que este último estivesse várias centenas de quilômetros afastado dali. As vibrações emitidas pelo DNA aumentavam ou diminuíam de acordo com os sentimentos experimentados, e nem a distância, nem o tempo tinham influência alguma sobre este fenômeno. A estrutura do DNA se modificava em função das emoções do seu antigo hospedeiro. Suas espirais tinham tendência a se distender com pensamentos de amor e se contrair com pensamentos agressivos. O DNA do corpo exercia influência direta na matéria e, portanto, no mundo. Isso foi demonstrado em especial através da sua ação nos fótons, que são partículas de luz. Elas se ordenavam em presença do DNA e, coisa admirável, permaneciam ordenadas mesmo quando o DNA era retirado. A estrutura do DNA poderia ser comparada à da linguagem, na qual as moléculas seriam como as letras de um alfabeto. Além disso, ela parece poder ser facilmente reprogramada com auxílio de palavras ou vibrações, sons, pedras, luzes, radiações. Assim, as suas emoções e os seus pensamentos seriam capazes de mudar o seu DNA, que por sua vez, agindo sobre a matéria, mudaria o seu universo. Esse mecanismo explica perfeitamente o funcionamento do Ho'oponopono. O apagamento de uma memória errada traz uma mudança nas suas emoções, pensamentos, o que suscita imediatamente alterações no seu DNA, que na sequência vai mudar o ambiente ao seu redor, graças à ação que ele exerce na matéria. Portanto, os processos epigenéticos permitem compreender melhor e até mesmo explicar em parte o processo de ação do Ho'oponopono. As raízes xamanistas do Ho'oponopono. O novo está sempre dentro e nunca fora. Tudo está dentro de você e não fora de você.
Jitamalás, diálogos com o anjo. O xamanismo. O xamanismo é praticado no nosso planeta há vários milênios. Alguns estudiosos afirmam que ele teria começado na Sibéria ou na Ásia Central. Porém, seu caráter onipresente no conjunto do nosso planeta põe isso em dúvida. Além disso, o xamanismo já foi amplamente utilizado na Europa. A maioria das cavernas pré-históricas consistia antigamente em locais de cerimônia, nos quais viagens xamanistas eram regularmente realizadas. Os druidas foram na época deles grandes xamãs. Na Grécia, Platão designava os xamãs como sacerdotes divinos, que utilizavam técnicas que lhes permitiam sair do corpo. De transmissão oral, o xamanismo desapareceu de certas regiões, mas ainda permanece vivaz no seio de alguns povos, como os mongóis, os ameríndios e os aborígenes da Austrália. O xamã estabelece um vínculo entre o mundo dos homens e o dos espíritos. Ele viaja no mundo do invisível para buscar respostas às questões levantadas pela tribo, lugar de acampamento, território de caça, ou por um membro da tribo, doença, dificuldade de relacionamento, problema conjugal. As origens do Ho'oponopono. No princípio, o Ho'oponopono era um ritual utilizado pelas populações dos vilarejos situados nas ilhas do Havaí para resolver os problemas comunitários. Tratava-se de um procedimento de reconciliação que consistia em reunir todos os habitantes da tribo para que eles dividissem seus problemas e conflitos. Uma vez isso realizado, cada um pedia perdão pelos pensamentos inadequados e até mesmo errados que ele havia proferido e que eram a fonte do problema. Pois bem, naqueles tempos, o Ho'oponopono era organizado pelos xamãs. Ele se inscrevia na atitude de respeito pelos espíritos, que também estava ligada ao divino. Assim, os pensamentos proferidos e as ações realizadas pelos homens, se fossem provenientes de memórias erradas, podiam atrapalhar o mundo dos espíritos. Eles também podiam chamar ou criar entidades perturbadoras. Portanto, o Ho'oponopono era utilizado como técnica de reconciliação entre os membros de um vilarejo, mas servia igualmente, sobretudo, para que a tribo permanecesse em perfeita harmonia com os espíritos da natureza que a cercavam. Isso também lhe permitia cair nas boas graças deles. O Ho'oponopono moderno. Com o tempo, esse ritual foi um pouco esquecido. Foi preciso esperar a segunda metade do século XX para que uma xamã havaiana, Morna Nalamaco Simeona, modernizasse o Ho'oponopono. Ela era Kahuna Lapau, isto é, curandeira e guardiã do segredo. Kahuna significa guardião do segredo e Lapau, especialista curandeiro. Morna explica: nós somos o acúmulo de todas as nossas experiências, o que equivale a dizer que nós estamos carregados com os nossos passados. A memória oriunda de cada experiência fica armazenada sob a forma de pensamentos no corpo etéreo, que é o corpo sutil mais próximo do corpo físico. Inspirando-se no antigo ritual, ela concebeu um novo protocolo, que se pratica sozinho, sem a ajuda de ninguém. Esse protocolo faz um apelo à divindade que existe em cada um, para curar os pensamentos e as memórias perturbadoras. Trata-se, portanto, de um processo de reconciliação consigo mesmo, graças à energia do amor. O Ho'oponopono nos diz que nós somos os criadores do que nos rodeia e que ao mudarmos os nossos pensamentos, podemos tornar harmoniosa a vida que vivemos. Logo, isso não é muito diferente do ponto de vista xamanista, do método ancestral. De fato, este último considerava que os pensamentos errados dos indivíduos exerciam uma ação nociva nos espíritos que habitavam ao redor deles, que em troca enviavam-lhes
situações desagradáveis, quando, ao contrário, os mesmos indivíduos positivavam seus pensamentos e apagavam suas memórias erradas, eles reconquistavam a harmonia com os espíritos do mundo invisível e caíam assim nas boas graças deles. A constituição do ser humano. O Ho'oponopono permite recriar o equilíbrio entre o mundo exterior, visível e invisível, e o mundo interior. Pois bem, este último, que podemos chamar de identidade de si, é composto por 4 elementos. O Nihipili, ou subconsciente, que armazena a memória das experiências passadas e as emoções. O Hani, ou consciência, que corresponde à nossa razão e inteligência. Alma Kua, ou eu superior, alma, que se situa em uma outra dimensão. Centelha, ou inteligência divina, na qual se criam a identidade de si e as inspirações. O ideal é que essas 4 partes permaneçam em equilíbrio. É interessante notar que a medicina atual pensa a mesma coisa a propósito da consciência e do inconsciente. Ela não fala, claro, nem da alma nem da centelha divina, que devem ficar em equilíbrio para a saúde mental dos indivíduos. O objetivo do Ho'oponopono é recriar o equilíbrio entre as 4 partes da sua identidade, para que você possa se reconectar à sua centelha divina ou divindade interior e reconquistar a sua paz interior. Para Morna Nalamaco Simeona, a paz começa consigo. Ela acrescentava: nós estamos aqui somente para trazer paz à nossa vida, e quando trazemos paz à nossa vida, tudo ao nosso redor volta ao seu lugar, reencontrando seu ritmo e paz. Segundo a visão xamanista, o Ho'oponopono permite restabelecer o seu equilíbrio, tanto interior quanto exterior, consigo mesmo e com os espíritos da natureza. A atualização dos pensamentos. O pensamento não passa de um clarão no meio da noite, mas é este clarão que é tudo. Henri Poincaré, O Valor da Ciência. A sua mente fabrica a cada instante um número considerável de pensamentos diversos, que nem sempre estão bem organizados. Eles são, em sua maioria, emitidos pelo seu cérebro, que não para de tagarelar na sua cabeça a respeito de tudo e mais um pouco, tecer comentários o tempo inteiro e fazer juízo de valor sobre si mesmo e sobre os outros. Os pensamentos são informações trazidas por energias, isto é, entidades embrionárias que só estão pedindo para viverem e se desenvolverem. Eles são projetados no futuro e criam na energia futuros potenciais, ou seja, possíveis amanhãs que programam o que você se tornará posteriormente. Você é hoje o que pensou sobre si mesmo ontem. Você se torna o que você pensa. Você está cercado de futuros potenciais que os seus pensamentos criaram e o seu presente não passa da realização de um deles. Felizmente, os seus inúmeros pensamentos contraditórios, eu sou o máximo, eu sou um zero à esquerda, atenuam mutuamente a ação um do outro, graças a relações de força opostas. No entanto, tais pensamentos e futuros potenciais vão fazer de tudo para se desenvolverem e se realizarem. Para isso, os mesmos pensamentos terão tendência a voltar muitas vezes à sua mente, para se alimentarem da sua energia psíquica e se desenvolverem, tornando-se assim cada vez mais fortes. As ideias fixas e as obsessões são excelentes exemplos desse mecanismo, quando você se imagina pobre e fracassado. Esse pensamento vai se desenvolver na energia e dentre os futuros potenciais até virar realidade, o que vai confirmar ainda mais este sentimento. Eu tinha razão mesmo de pensar isto, o que por sua vez só fará atualizar novas situações desvalorizantes. Em resumo,
é um círculo vicioso. Sabendo disso, é importante se imaginar com saúde, brilhante e cheio de sucesso na vida. Esse método corresponde, claro, ao princípio do pensamento positivo de Emily Coué, da visualização do Dr. Cal Simonton e da lei da atração. Assim, os pensamentos atraem situações que vêm confirmá-los. Se você pensa que é um zero à esquerda, vai acontecer uma grande quantidade de coisas na sua vida cotidiana que corroboram essa sua ideia. Se você considera a vida como perigosa, muitas situações vão trazer uma confirmação desse sentimento. Acidentes, incidentes, desastres climáticos, epidemias. Pois bem, foi você que criou essa visão do mundo. O mundo então curvou-se às suas expectativas, tornando-se perigoso para você. Os seus pensamentos se veem amplificados por pensamentos semelhantes e por situações que os refletem. Eles vêm assim alimentá-los e confirmá-los. Tudo isto incita você a levá-los cada vez mais a sério e, sobretudo, considerá-los como uma realidade, o que faz com que tais pensamentos possam se atualizar. Eles se tornam a sua realidade no presente. Isto constitui um verdadeiro círculo vicioso, que se intensifica com o tempo por causa do efeito bola de neve. Tanto que se torna impossível para você compreender que o que você está vivendo não é a realidade, mas simplesmente o mundo que você inventou para si mesmo. O ambiente ao seu redor é constituído de muitos potenciais à espera de atualização, que só podem ocorrer se lhes for dado uma oportunidade, isto é, se os seus pensamentos os atraírem. É por isso que é importante, em primeiro lugar, controlar os seus pensamentos. A meditação é uma boa técnica para isto. Ela permite calar a sua mente e, portanto, enxergar o que é essencial para você. Porém, se apesar de tudo um pensamento ruim lhe escapulir, eu sou um zero à esquerda. Envie então, logo depois, o pensamento oposto, eu sou demais, para aniquilar o primeiro. O Ho'oponopono, quanto a ele, permite eliminar os futuros potenciais ruins que se materializaram, apagando a memória errada que os gerou. Isto é muito útil. O Ho'oponopono explicado pela física quântica. Cansamo-nos de tudo, menos de compreender. Virgílio. Todos nós aprendemos na escola a física de Newton, na qual as maçãs caem da macieira verticalmente, de cima para baixo, por causa da força da gravidade da Terra. No entanto, ao mesmo tempo em que este ensinamento nos estava sendo dado, as descobertas da física quântica mostravam que essa visão do mundo estava completamente obsoleta. A física quântica. A física quântica é muito complicada quando olhamos as fórmulas matemáticas utilizadas nas demonstrações. Isto fez com que certas pessoas se perguntassem por que Deus havia criado um universo tão complicado. Contudo, embora as demonstrações sejam difíceis de entender para os réis mortais, as respostas obtidas são, quanto a elas, simples e relativamente claras, sendo, portanto, acessíveis a todos. De fato, longe do seu aspecto físico, que geralmente percebemos, a matéria é, na realidade, apenas uma gigantesca concentração de energia. Cada partícula do universo não passa de energia concentrada. Em seguida, as partículas se associam entre si para formar os átomos e depois as moléculas, que dão origem à matéria visível. Logo, a matéria é feita somente de energia. O universo é formado por inúmeras partículas, separadas por imensos espaços vazios. Isto demonstra que, na verdade, a matéria seria feita apenas de vácuo. Mas então, o que lhe dá o seu aspecto sólido? São as forças de ligação que unem as partículas entre si
e que também encontramos entre os planetas do Sistema Solar e entre as galáxias. São as interações fracas, as interações fortes, as forças gravitacionais e as forças eletromagnéticas. Mais impressionante ainda é o fato de que a matéria pode produzir energia novamente e depois formar mais uma vez novas partículas, matéria, em um vasto movimento de criação e destruição, assim como a água se transforma em vapor antes de voltar a ser água quando a temperatura cai. Isto significa que a energia e a matéria são apenas os dois aspectos de um mesmo elemento, que o universo se forma e se deforma de maneira incessante. Para ordenar a energia e a matéria, foi preciso a presença de uma informação, senão a energia teria ficado sem forma. Ela não teria produzido a matéria, primeiro inanimada e depois animada, e por fim a consciência. O astrofísico George Fitzgerald Smoot, a propósito das fotos do nascimento do universo tiradas pelo satélite COBE, disse que elas iriam revelar a face de Deus. Os irmãos Bogdanov mencionaram em um livro com o mesmo título a hipótese partilhada por muitos estudiosos, dentre os quais George Fitzgerald Smoot, de uma espécie de DNA cósmico, isto é, da presença de uma informação cósmica que organizaria a marcha geral do universo desde o Big Bang. A informação é, portanto, um elemento essencial para o surgimento e funcionamento do universo. Ela é carregada de energia, assim como as ondas do rádio. Sabemos hoje que existem ondas não lineares, capazes de atravessar o universo inteiro, sem perderem força com a distância, e isto a velocidades muito superiores à da luz. Logo, a informação pode facilmente viajar de um lado para o outro do universo. Pois bem, esta última informa, isto é, informa, logo dá forma à matéria. Inversamente, toda forma contém uma informação. Porém, segundo os astrofísicos, estão faltando 96% do universo, o que é muito. Essa grande parte foi denominada por eles de matéria negra e energia negra, as quais até hoje ninguém conseguiu compreender. Ela se encontra por toda parte no universo e até mesmo no interior da matéria. A matéria ou energia negra é onipresente, a imagem do éter descrito pelos homens da antiguidade. Para certos cientistas, tais como o físico americano Nassim Haramein, essa energia faltante é simplesmente a energia do vácuo. Portanto, nós estaríamos mergulhados em um oceano de energia que preenche todos os espaços entre as partículas, entre os planetas, entre as galáxias. Ele consistiria em energia incoerente, ao passo que a matéria, por sua vez, seria energia coerente, mergulhada em um oceano de energia incoerente. A coerência é fornecida à energia pela informação. A energia do vácuo poderia ser a próxima fonte de energia da humanidade. É o que com frequência se chama de energia livre, que estaria à disposição de todos e seria inteiramente gratuita, assim como o engenheiro americano Nikola Tesla já havia sacado há quase um século. O homem energético. O ser humano, fazendo parte do universo, é constituído pelos mesmos ingredientes que ele, matéria, energia e informação, só que os nomes são diferentes. Fala-se em corpo físico, circulação energética e mente, psiquismo. Isto significa que, por sua constituição, o ser humano é, antes de tudo, energético como o universo, antes mesmo de ser químico e biológico. No âmbito orgânico, os trabalhos de George Slafkovsky demonstraram que cada célula do corpo é um minicircuito oscilatório que emite e absorve ondas eletromagnéticas em frequências específicas. Mais tarde, foi descoberto que as células
se comunicavam entre si e com o ambiente ao redor delas, emitindo luz, fótons. O DNA é ainda mais surpreendente. Na verdade, ele é apenas informação. É ele o verdadeiro centro emissor receptor da célula, que a coloca em contato permanente com seu ambiente próximo e distante, isto é, com o mundo quântico que a cerca. Ele também é capaz de agir na matéria, como vimos mais acima no parágrafo dedicado à epigenética. A mente. As experiências com o DNA descritos anteriormente suscitam interesse pela ação da mente na matéria e, portanto, no ambiente. Existem muitas provas de que a mente humana influencia o corpo. Podemos citar, por exemplo, o efeito placebo, o pensamento positivo de Emily Coué e as técnicas de visualização do Dr. Cole Simonton, a hipnose, a sofrologia, sem esquecer os efeitos nefastos do estresse. Tudo isso demonstra de maneira perfeita que a sua mente age direta e constantemente no seu corpo. O poder da mente vai muito além do que costumamos imaginar. Uma observação relatada pelo Dr. Deepak Chopra demonstra esse fato. Trata-se de uma doença psiquiátrica, na qual personalidades múltiplas se expressam sucessivamente no corpo de um mesmo indivíduo. Ficou assim comprovado que uma mesma pessoa era capaz de se tornar diabética, insulino-dependente, epilética, daltônica, hipertensa, alérgica e até mesmo apresentar cicatrizes, verrugas ou erupções cutâneas, de acordo com a personalidade que ela estava expressando. Além disso, a transição de uma personalidade para outra podia ser muito rápida. Essa observação demonstrou que cada personalidade modificava a biologia do organismo de seu hospedeiro, e isto de maneira extremamente veloz. Logo, se as pessoas doentes são capazes de tal proeza, isso significa que todo mundo possui esta capacidade de alterar a sua biologia, conforme os seus pensamentos. Os pensamentos dos outros também podem influenciá-lo sem você saber. Os trabalhos de Masaru Emoto revelaram que a mente era capaz de estruturar a água de maneiras diferentes, de acordo com as intenções proferidas. Portanto, é muito provável, para não dizer certo, que os pensamentos dos outros possam modificar a estrutura da água presente no seu organismo. Pois bem, você é constituído por 70% a 80% de água. Esse número indica por si só o quanto os pensamentos alheios podem ser perturbadores para o seu organismo e, por conseguinte, para você, principalmente se eles forem negativos a seu respeito. Um outro estudo mostra que a felicidade é contagiosa. Assim, o humor de uma pessoa é influenciado pelo dos outros. Um sentimento como a felicidade é transmissível aos amigos, parentes e conhecidos, como revela o estudo citado, realizado com 4.739 indivíduos entre 1983 e 2003. Dentre eles, foram identificados grupos de pessoas felizes e infelizes. Os pesquisadores constataram então que a felicidade se espalhava até o terceiro nível de relação, até os amigos dos amigos dos amigos. Eles determinaram, inclusive, que se uma pessoa tiver um amigo que resida a menos de 1,6 quilômetros e que tenha alcançado a felicidade, isto aumenta em 25% a probabilidade de ela própria ficar feliz. Resultados semelhantes foram observados entre marido e mulher, irmãos e vizinhos de porta. Logo, a felicidade é contagiosa. Entretanto, esse efeito tende a diminuir com o tempo e a distância. Segundo Greg Braden, a ação da mente teria sido igualmente observada no campo magnético terrestre, que se modificou após os acontecimentos de 11 de setembro de 2001.
Estes últimos provocaram um violento trauma na mente de muitas pessoas. O choque foi tão potente que todas as energias psíquicas emitidas naquele instante foram capazes de produzir alterações no eletromagnetismo da Terra. Para a engenheira e professora em ciência aerodinâmica russa, Marina Popovich, existiria uma interação permanente entre as emoções humanas e o campo eletromagnético da Terra. Os pesquisadores russos teriam, assim, observado a presença de zonas escuras no campo eletromagnético em lugares onde guerras estavam sendo travadas, como, por exemplo, no Iraque. Marina Popovich também afirma que os pensamentos emitidos pela humanidade podem influenciar a atividade do Sol. O nosso planeta, por sua vez, teria chegado hoje à saturação. Ele reagiria a isso através de perturbações brutais, sismos, erupções, inundações. A partir do momento em que essas informações forem confirmadas, e extrapolando o princípio delas, é muito provável que a influência da mente humana possa ir ainda mais longe. Isto porque as ondas não lineares podem se transmitir sem perda até o outro extremo do universo. Talvez o bater de asas de uma borboleta em Tóquio seja capaz de provocar uma aurora boreal em um planeta de uma galáxia distante. Vai saber? Assim, o nosso ambiente é constituído apenas de energia matéria informada. A mente pode agir nele tanto em escala individual quanto planetária, tanto no âmbito microscópico quanto no macroscópico. Ficou fácil entender agora, graças à física quântica, porque esse processo de reconciliação consigo mesmo é capaz de trazer harmonia à sua mente, ao seu corpo e ao seu universo. O nosso mundo é real? Nós somos o que pensamos. Tudo o que nós somos resulta dos nossos pensamentos. Com a nossa mente, construímos o nosso mundo. Buda. A partir do que acaba de ser dito nos parágrafos anteriores, você pode legitimamente se perguntar se o mundo no qual você vive é real mesmo ou se em vez disso você não está sonhando. Porque se tudo não passa de energias e informações, e se você é 100% criador da sua vida unicamente graças à sua mente, então você pode refletir e com razão se o universo, tal como você costuma concebê-lo, não é simplesmente fruto de um pensamento seu. Essa ideia parece pertinente, pois vários elementos tendem a fazer você pensar que está vivendo dentro de um sonho. O cérebro. Primeiro, é preciso saber que o cérebro não faz diferença entre o real e o imaginário, nem entre a ação e o pensamento. Pesquisadores já observaram em ressonâncias magnéticas funcionais que as mesmas zonas do cérebro se ativavam quando o indivíduo efetuava uma ação ou quando ele olhava alguém fazendo tal ação, ou ainda quando ele se imaginava fazendo a mesma ação. Assim, você pode se perguntar se está agindo para valer ou se está simplesmente imaginando que está agindo. A incapacidade que o nosso cérebro tem de distinguir o real do imaginário permitiu desenvolver terapias simbólicas capazes de liberar as pessoas de alguns de seus conflitos. Por exemplo, se uma pessoa tem rancor de alguém que já morreu, ela não pode mais, obviamente, ir se explicar com o falecido. Porém, ela pode mesmo assim aliviar o seu sofrimento escrevendo uma carta para ele e depois colocando-a no correio. Seu cérebro considerará então esse ato como algo que se realizou de verdade e pensará que o falecido realmente recebeu a mensagem, o que atenuará, por conseguinte, a tensão gerada pelo rancor. Ao constatar isso, você entende como é fácil enganar o seu cérebro e fazê-lo enxergar uma ilusão como se fosse a realidade. Da mesma maneira, você também pode ser enganado e acreditar que a vida é a realidade, enquanto na verdade ela não passa de uma ilusão. O ser humano.
O ser humano é constituído, assim como o universo, de matéria e energia de um lado e informações, pensamentos de outro, como já dissemos antes. Porém, se refletirmos bem o que define o ser humano, não é a matéria nem o seu corpo físico, mas sim os seus pensamentos. Foi o que levou certos físicos a dizerem: o ser humano é, na verdade, apenas um punhado de memórias, o que corresponde diretamente à visão do Ho'oponopono sobre as memórias erradas que devem ser apagadas. A mente emite ondas energéticas que são cientificamente mensuráveis, assim como demonstram os eletroencefalogramas utilizados em medicina. Além disso, já vimos que a mente era capaz de agir na matéria. Aliás, esse fenômeno atrapalhou terrivelmente os pesquisadores quânticos. Em suas primeiras pesquisas, eles perceberam que os seus pensamentos, isto é, as suas expectativas, modificavam os resultados das experiências em andamento. Quando esperavam um resultado no âmbito vibratório, eles o obtinham. Se outro pesquisador, em um experimento idêntico, esperasse uma resposta no domínio corpuscular, também o obtinha. Isto foi denominado efeito da atenção nas subpartículas. Contudo, além de modificar o mundo ao seu redor, a mente também seria capaz de criá-lo, o que é ainda muito mais poderoso, você há de concordar. Isto se manifestaria primeiro no universo energético, materializando-se em seguida no universo físico, se os pensamentos fossem emitidos com convicção suficiente. Logo, os seus pensamentos, que são influenciados pelas suas memórias, construiriam o mundo no qual você vive. Seria você que teria construído o ambiente ao seu redor e o tornado visível, graças aos pensamentos que você emitiu. Mas será que o mundo existe para valer ou será que ele pertence simplesmente ao universo dos sonhos, dos seus sonhos? A consciência do mundo ao seu redor. Isto levanta a questão de como você conhece o mundo que o cerca. Na verdade, você o compreende unicamente através dos seus 5 sentidos. A sua visão do mundo exterior é uma representação realizada no seu cérebro a partir de informações enviadas pelos seus sentidos. Você acredita na existência dos objetos porque os vê, toca, cheira e ouve, através dos órgãos dos sentidos. No entanto, as suas percepções não passam de pensamentos na sua mente, e o seu cérebro se encontra dentro de uma caixa preta, totalmente isolada do mundo que o cerca. Os seus 5 sentidos funcionam em modo vibratório e nem um pouco em modo material físico, como você poderia estar pensando. Já sabíamos disto quanto aos sons e às cores, porém, hoje também sabemos disto com relação aos cheiros. Eles apresentam igualmente uma natureza vibratória e não molecular. Moléculas de estruturas químicas muito parecidas são capazes de produzir odores totalmente diferentes. A única explicação para essa diferença é que o olfato funciona em modo vibratório e não químico. É muito provável que o tato funcione da mesma maneira, pois visto que a matéria é formada somente por ondas concentradas, é difícil imaginar que ocorra de outra forma. Além disso, os seus sentidos só captam uma parte das informações presentes em torno de você. Por exemplo, você não ouve todos os sons, nem vê todas as cores, nem sente todos os cheiros. Para certos animais, as gamas são muito mais extensas do que para você. Ultrassons ou infravermelhos, por exemplo. A realidade que você percebe é, portanto, bastante fragmentária. Isto significa que a parte do universo visível aos seus sentidos é bem ínfima com relação à globalidade das ondas emitidas no ambiente ao seu redor. Por fim, é preciso recordar que as informações captadas pelos 5 sentidos são codificadas por influxos elétricos
e depois transmitidos ao cérebro pelos nervos. Em seguida, o cérebro reconstitui o universo exterior a partir das informações que ele tiver recebido. A reconstituição é efetuada conforme os esquemas do seu sistema mental. Essa imagem do mundo é, portanto, distorcida por causa do seu modo de captação, do seu modo de transmissão, da capacidade que o cérebro tem de reconstituí-la e, enfim, dos filtros psicológicos que querem, a qualquer custo, introduzir a imagem recebida no seu sistema de referência. Apesar de tudo isto, é essa imagem que será a realidade para você. Pois bem, ela não se situa fora de você, mas sim no interior da sua cabeça. Tudo isto só existe dentro da sua mente. Em outras palavras, você pode muito bem ser enganado por ilusões quando imagina que o universo, assim como o ambiente ao seu redor, tem uma existência no exterior da sua mente. Você poderia muito bem considerar que essa realidade foi criada inteiramente pelo seu cérebro, ou ainda que as informações recebidas por ele não são reais, mas sim fruto da sua imaginação e até mesmo de manipulações que lhe teriam sido enviadas. Você não tem nenhuma prova de que o mundo exterior existe realmente. Por isso, você poderia considerar também que o real não existe e que você está simplesmente vivendo um sonho. Porque durante um sonho, você também vê, toca, ouve e sente coisas como na realidade. Então, onde está a diferença? O que faz você crer que a vida diurna é a vida real e que as imagens vistas durante o seu sono não passam de sonhos? São apenas os seus pensamentos e os seus preconceitos que lhe dão tal impressão. O seu organismo também seria apenas uma imagem, uma ilusão, assim como o universo que o cerca e até mesmo o seu cérebro. Logo, o ser humano seria uma não-realidade. As suas experiências seriam enganosas e o universo como um todo não passaria de uma ilusão. De você só sobraria a mente. O ser humano seria, portanto, apenas um conjunto de pensamentos, isto é, um conjunto de memórias que agiria em um ambiente exterior ilusório. Em um futuro muito próximo, os computadores serão capazes de enviar ao seu cérebro informações virtuais de natureza visual, auditiva, olfativa, gustativa e tátil, que poderão fazê-lo pensar que você está vivendo em um mundo real, enquanto este último terá sido realizado pelo computador. Você também poderá enviar a ele informações, pensamentos e assim conversar com a máquina, obter dela alterações nas informações que lhe são enviadas e, portanto, mudanças no mundo imaginário criado por ela para você, que o enxergará como real. Acontece exatamente a mesma coisa na sua realidade atual. Você pode interferir nos acontecimentos através da sua mente. Ao mudar os seus pensamentos, você muda o sonho que está vivendo, a sua realidade cotidiana, com uma facilidade infantil, talvez sem nem se lembrar de que você a mudou. O aspecto quântico. Há um século, a imagem que nós tínhamos da realidade era de um mundo material palpável e mensurável, a física de Newton. Depois, a física quântica chegou e revolucionou tudo, a tal ponto que hoje o ambiente ao nosso redor se tornou virtual, constituído unicamente de energias e informações. A nossa visão do mundo passou da realidade para a abstração. O próprio universo teria nascido de uma singularidade, na qual a matéria e a energia proviriam de algo que ainda falta definir e que não teria limites nem no tempo nem no espaço. Assim, a física Jacqueline Bousquet teria dito que o universo se comporta mais com o pensamento do que com o mecanismo. O universo seria então um pensamento. A ideia é bela e poética.
Ela não deixa de lembrar certos textos mitológicos. Agora resta saber quem emitiu o pensamento em questão. Obviamente, a ideia de um grande arquiteto que teria organizado tudo isto é sedutora. Como já vimos, alguns astrofísicos falam de DNA cósmico para indicar a provável presença de uma informação diretriz no cosmos. Porém, eles não especificam de onde provém esse DNA, nem quem o concebeu. Na verdade, poderia ser muito mais simples do que isto. Sendo o único criador de tudo o que acontece na sua vida, você poderia estar criando a cada instante o ambiente no qual você evolui. Como já mencionaram físicos como Hubert Reeves, a matéria só se formaria sob o seu olhar. Essa frase resume perfeitamente uma longa lista de trabalhos de pesquisa em física quântica. Ela significa que a matéria só se informa, adquire forma sob o seu olhar. Convém, é claro, entender aqui o sentido da palavra olhar, como significado, mente. É a sua mente que dá coerência à energia, transformando-a assim em matéria. De outro modo, ela permanece em sua forma energética incoerente. A sua mente cria assim toda a matéria e todo o universo ao seu redor. O seu inconsciente envia mensagens de maneira permanente à sua consciência por intermédio de acasos e coincidências que ele cria no seu universo. Ele é capaz de criar tudo no ambiente ao seu redor, até mesmo as coisas mais inacreditáveis, aparições, incidentes, sismos, mudanças climáticas, revoluções, encontros, fortuna, sorte. Tudo é possível para o inconsciente, simplesmente porque é o mundo dele, porque é o seu mundo. A sua atenção cria o universo diante dos seus olhos, de acordo com os pensamentos que você emite constantemente e que você emitiu, atualização dos pensamentos no passado. Fica fácil entender, então, que ao mudar os seus pensamentos, como no caso do Ho'oponopono, processo no qual se apagam memórias erradas, você muda a construção do universo no qual você pensa estar vivendo, e que na verdade não passa de uma ilusão, ou seja, de uma construção do seu eu. Essa criação é efetuada de maneira imediata e inconsciente. Todavia, o problema é que o inconsciente, que dirige a sua mente, com suas boas e más memórias. Por isso, o apagamento das memórias erradas é muito importante, pois ele permite harmonizar pouco a pouco o mundo no qual você vive. Tudo isso mostra que não se tem nenhuma certeza de que o universo existe realmente, no sentido em que normalmente o entendemos. A física quântica apresentaria até mesmo uma prova do contrário. Nesse caso, é fácil compreender que os seus pensamentos condicionam a ilusão que você está vivendo, ou melhor, que você acredita estar vivendo. Ao apagar os pensamentos nocivos, o Ho'oponopono lhe permite viver uma vida harmoniosa e alcançar assim as suas aspirações profundas. As consequências do Ho'oponopono nos indivíduos. Eles não sabiam que era impossível, então o fizeram. Mark Twain. O primeiro elemento perceptível do Ho'oponopono é que ele alivia o sofrimento durante os períodos difíceis da sua vida. Com ele, não há necessidade de analisar as situações ou fazer pesquisas aprofundadas. Ao apagar as suas memórias perturbadoras, o Ho'oponopono interrompe a situação desagradável para conduzir você até águas mais tranquilas. No entanto, o Ho'oponopono é um estilo de vida e não uma terapia. Ele jamais substituiria uma consulta psiquiátrica, psicanálise, psicoterapia ou terapia PNL. Contudo, ele as complementa harmoniosamente e pode atenuar a maioria dos pequenos conflitos cotidianos. Portanto, é aconselhável praticá-lo diante de tudo de desagradável que ocorrer na sua vida.
Porém, é claro, caso haja um transtorno intenso ou se o problema persistir, é imprescindível consultar um médico. Também é impossível saber até onde o apagamento de uma memória com o Ho'oponopono vai levar você. Sabe-se simplesmente que isso lhe permitirá melhorar o seu presente, tirando-o de uma situação difícil. Logo, o Ho'oponopono alivia os seus sofrimentos de maneira rápida e definitiva. É assim que todo problema encontrado na sua vida pode ser resolvido, trabalhando unicamente em si mesmo. Depois, à medida que as suas memórias erradas forem sendo apagadas, você começará a se descobrir realmente. Descobrir quem você é, o que você quer lá no fundo do coração e quais são as suas aspirações essenciais. Pouco a pouco, você vislumbrará a sua verdadeira identidade. Isto vai, obviamente, mudar os seus pensamentos e, por conseguinte, o seu mundo, que se tornará assim harmonioso e ficará em total osmose com os seus desejos mais secretos. Você poderá, então, desenvolver os seus talentos e explorar muitos futuros potenciais propícios à sua evolução pessoal. A eliminação dos pensamentos errados fará com que você reconquiste a sua integridade, o que é muito importante para favorecer novas energias. Você também desligará definitivamente a sua mente e deixará os seus pensamentos totalmente conscientes, tornando-se assim conscientemente o criador do seu mundo e não se submetendo mais a ele de maneira inconsciente e desordenada, como é o caso atualmente. Você será então o verdadeiro dono do seu destino. O Ho'oponopono e as energias novas. Não existe caminho para a felicidade é o caminho. Buda. Já vimos que nós vivemos em 7 bilhões de mundos que estão reunidos por uma consciência em comum. Esta última constitui a trama que liga o mundo que criamos para nós mesmos. Esses universos são totalmente autônomos e dependem unicamente dos pensamentos de seus donos. Eles devem, entretanto, obedecer a certas regras associadas ao espaço-tempo no qual evoluem. Pois bem, atualmente, 2 fenômenos estão se produzindo no nosso ambiente planetário. O campo eletromagnético da Terra está aumentando. Isso foi observado no âmbito da ressonância de Schumann. Essa evolução é resultante de um aumento mais geral, que afetaria pelo menos o conjunto da nossa galáxia. A causa provém da chegada de novas energias cósmicas. Estas últimas trazem aos seres humanos uma elevação do nível de consciência deles, novas visões, novas capacidades e novos pensamentos. Porém, antes de chegar lá, será preciso que os seres humanos se adaptem a elas, o que exige tempo, calma e discernimento. É o período de transição que estamos atravessando atualmente. O tempo de adaptação se traduz por cansaço, irritabilidade, angústia, depressão. Aliás, como já foi mencionado anteriormente, os pensamentos dos seres humanos interferem no campo eletromagnético da Terra. Ora, atualmente há uma saturação por causa de todos os acontecimentos que se produzem em meio à humanidade: guerras, fomes, assassinatos, desigualdades, tensões, crises, revoluções. Tanto que o planeta reage violentamente através de terremotos, erupções, inundações, o que só faz amplificar o processo, e as catástrofes deixam esse período de transição ainda mais difícil. Para superar essa fase delicada, convém que cada um se torne o mais leve possível. No plano físico, uma vida equilibrada é obviamente essencial. Alimentação orgânica, de tipo mediterrâneo, atividade física, respiração, relaxamento, etc.
E no plano psíquico é necessário encontrar uma solução para os velhos conflitos, apagar todas as crenças e valores limitadores, bem como os seus medos. Tudo isso deve ser realizado de forma muito rápida, pois as energias evoluem com extrema velocidade atualmente. É por isso que técnicas como psicanálise, psicoterapia, PNL, EMDR, etc., que são bastante úteis nos casos patológicos, não são ou são pouquíssimo adequados aqui, por se mostrarem pesadas demais, necessitando de um terapeuta e lentas demais. Felizmente, como por acaso foram desenvolvidas novas ferramentas que são fáceis de utilizar, rápidas, eficientes e de realização por conta própria. São a EFT, a TAT, o Zensight, a meditação, as aberturas temporais, os tratamentos energéticos, bem como, é claro, o Ho'oponopono. Hoje, visto que os acontecimentos se dão cada vez mais rápido, nem sempre é necessário efetuar o protocolo completo. Sinto muito, perdão, obrigado, eu te amo, para obter resultado. Muitas vezes, basta simplesmente pedir para que seja apagado a memória errada que estiver relacionada a este ou aquele acontecimento que você estiver vivenciando. Portanto, a técnica evolui com o tempo e se torna cada vez mais rápida e eficiente. No entanto, seria um equívoco pensar que é necessário apagar a parte sombria que existe em você para passar sem problemas pelo período de transição atual. Pelo contrário, o Ho'oponopono está aí para que você aceite a parte obscura de si mesmo e assim reconquiste a sua integralidade. Por este caminho, você verá a dualidade desaparecer. Não haverá mais bem nem mal, haverá simplesmente. Você constatará então que a sua parte sombria, que você rejeitava com tanta obstinação, não era tão negativa quanto você pensava. Pelo contrário, ela é capaz de trazer o grande equilíbrio e plenitude que lhe faltaram durante tanto tempo. Graças às novas energias, em um futuro próximo, o ser humano vai descobrir que é capaz de se governar sozinho, e assim, os dirigentes, religiosos, diretores, chefes, gurus não serão mais úteis. O homem vai se conscientizar de suas imensas capacidades e desenvolver novas habilidades, tais como a intuição, a telepatia, a força do pensamento e o sentimento de pertencer a uma comunidade cósmica. A sociedade se verá completamente transformada. Ela se tornará mais humana e mais atenta ao desenvolvimento de cada um, com total respeito pelas suas diferenças, originalidades e aspirações. O Ho'oponopono é um elemento essencial durante o período de transição atual. Ao apagar as suas memórias erradas, ele vai iluminar a sua mente e eliminar os bloqueios e pensamentos negativos que possam fazer você pensar que um futuro promissor não é possível, ou no mínimo pensar que ele não é possível para você.